Você já sentiu o coração acelerar, as mãos suarem ou uma pressão no peito em um momento de estresse? O estresse é uma resposta natural do nosso corpo a situações desafiadoras, mas, quando se torna crônico, ele pode ser perigoso, até fatal. Hoje, no Mente Ciência, vamos explorar a ciência por trás do estresse e entender por que ele pode matar. Nosso foco será o cortisol, o hormônio que, em excesso, pode transformar um mecanismo de sobrevivência em uma ameaça silenciosa. Fique até o final para descobrir como proteger sua saúde. Para entender por que o estresse pode ser tão prejudicial, precisamos começar pelo básico: o que é o estresse? Biologicamente, o estresse é uma resposta adaptativa que evoluiu para nos proteger de ameaças. Quando nossos antepassados enfrentavam um predador, o corpo ativava o modo lutar ou fugir, liberando hormônios como adrenalina e cortisol. O cortisol, produzido pelas glândulas adrenais, é um dos protagonistas dessa reação. Ele é liberado pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ou HPA, um sistema que conecta o cérebro ao corpo. Quando o cérebro detecta uma ameaça, o hipotálamo envia um sinal químico, o CRH, que estimula a hipófise a liberar ACTH. Esse hormônio, por sua vez, ativa as adrenais, que liberam cortisol no sangue. O cortisol aumenta os níveis de açúcar no sangue, fornecendo energia rápida para os músculos, e suprime funções não essenciais, como o sistema imunológico, para focar na sobrevivência. Em situações agudas, isso é essencial. Mas o problema começa quando o estresse não vai embora. Vivemos em um mundo onde as ameaças não são mais predadores, mas prazos, contas e pressões sociais. Já acordou cansado, mesmo após uma noite inteira de sono? Ou sentiu o estômago embrulhado antes de uma reunião importante? Isso também é cortisol em ação. O estresse crônico mantém o eixo HPA ativado por semanas, meses ou até anos, levando a uma produção excessiva de cortisol. E é aqui que o cortisol, que deveria nos salvar, começa a nos prejudicar. Primeiro, o sistema cardiovascular é diretamente afetado. O cortisol aumenta a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, sobrecarregando o coração. Estudos mostram que pessoas com estresse crônico têm até 40% mais risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto. É como viver com uma bomba relógio no peito, e não saber quando ela vai explodir. Além disso, o cortisol em excesso pode causar inflamação crônica nos vasos sanguíneos, contribuindo para a formação de placas de gordura, que podem levar a um ataque cardíaco. No cérebro, os efeitos são igualmente preocupantes. O cortisol pode encolher o hipocampo, uma região essencial para a memória e aprendizado, e hiperativar a amígdala, aumentando a ansiedade e o medo. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais estressados estamos, mais ansiosos ficamos, e mais cortisol produzimos. O sistema imunológico também sofre. O cortisol suprime a resposta imune, reduzindo a produção de células de defesa e nos deixando mais vulneráveis a infecções e até a doenças autoimunes. Por fim, o cortisol desregula o metabolismo, levando ao acúmulo de gordura visceral, a gordura abdominal perigosa, e aumentando o risco de diabetes tipo 2. Outro impacto devastador do cortisol excessivo é no campo da saúde mental, especialmente em transtornos como a síndrome do pânico. Pessoas com síndrome do pânico apresentam uma hiperatividade do eixo HPA, resultando em níveis persistentemente altos de cortisol. Esse excesso de cortisol torna a amígdala, a região cerebral responsável pelo medo, hiperativa, fazendo com que o cérebro entenda situações normais como ameaças graves. Ao mesmo tempo, o hipocampo, que ajuda a regular o estresse, encolhe, perdendo a capacidade de frear essa resposta. O resultado? Ataques de pânico súbitos e intensos, com sintomas como taquicardia, falta de ar e medo de morrer. O cortisol amplifica esses episódios, criando um ciclo vicioso. Cada ataque aumenta o estresse, que eleva ainda mais o cortisol, tornando novos ataques mais prováveis. Essa conexão entre cortisol e síndrome do pânico mostra como o estresse crônico não afeta só o corpo, mas também a mente, com consequências profundas. O cortisol crônico cria um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Quanto mais estresse, mais cortisol o corpo produz. E quanto mais cortisol, mais danos ao corpo e à mente, o que gera ainda mais estresse.
No longo prazo, isso pode levar a hipertensão, diabetes e até infarto. Um estudo publicado no Journal do Colegiado Americano de Cardiologia, 2019, mostrou que pessoas com altos níveis de cortisol têm 2,5 vezes mais risco de sofrer um infarto. E o estresse crônico também está ligado a transtornos mentais, como depressão e ansiedade, e pode aumentar o risco de mortalidade geral em até 30%, segundo a Cycle Neuroendocrinology, 2020. E uma das formas mais eficazes de lidar com o estresse crônico e seus impactos, como a síndrome do pânico, é buscar ajuda profissional, e isso inclui um psiquiatra. Mudanças alimentares, como incluir alimentos ricos em antioxidantes ou triptofano, podem ajudar a reduzir o estresse, mas, para algumas pessoas, isso não é suficiente para controlar os sintomas, como ataques de pânico ou ansiedade intensa. Nessas horas, um psiquiatra pode fazer toda a diferença. Muitas pessoas têm medo de procurar um psiquiatra, achando que vão ser vistas como loucas, mas isso é um mito. O psiquiatra é um médico especializado em saúde mental, e buscar ajuda dele é tão normal quanto ir ao cardiologista para cuidar do coração. Ele pode te ajudar se o estresse ou a ansiedade estão fora de controle, se você está tendo ataques de pânico frequentes ou sintomas de depressão. O psiquiatra pode prescrever medicações, como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, como sertralina ou escitalopram, que ajudam a equilibrar os níveis de serotonina e reduzir a ansiedade. Em alguns casos, ansiolíticos, como o lorazepam, podem ser usados por curto prazo para aliviar crises agudas. Mas a medicação é só uma parte. O acompanhamento psicológico, como a terapia cognitivo-comportamental, é essencial para identificar gatilhos, mudar padrões de pensamento e desenvolver estratégias para lidar com o estresse. Cuidar da tua mente é um ato de coragem, não de fraqueza, e pode transformar tua vida. O estresse crônico e o cortisol excessivo são uma ameaça real, mas com conhecimento, ação e ajuda profissional, você pode proteger sua mente e corpo. O que você faz para lidar com o estresse? Conta aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do Mente e Ciência. Até a próxima, e cuida da tua saúde mental.